Pessoal, queria falar sobre esse vídeo aqui. Esse vídeo ele fala, né, sobre a volta de Jesus. Só que tem alguns detalhes sobre esse vídeo que eu queria pontuar. A primeira coisa é que ele é um vídeo de IA e eu não vejo isso com bons olhos, tá bom? As IAs elas estão tomando conta de tudo praticamente. E muito em breve, e já estão fazendo, já está acontecendo isso, elas já estão retirando o emprego de muita gente, tá? Exemplo, eu sou músico, né? Muitos músicos que não quiserem, né, gerar valor em si mesmos e não quiserem se render às IAs, vão perder seus empregos como produtores, arranjadores, porque hoje você coloca só, pede uma letra, ou você dá a sugestão de uma música, uma letra, e a IA já te entrega a música totalmente pronta, com arranjos e tudo. Então, é uma coisa que não é boa nesse sentido não, tá? Não é uma coisa boa retirar o emprego de pessoas que estão trabalhando honestamente. Um dos pontos é esse. O outro é que esse vídeo ele fala de arrebatamento, né, da volta de Jesus, mas você repare bem o que é dito nesse vídeo, o que as pessoas falam nesse vídeo. Jesus voltou! Jesus voltou! Meu Deus! Após um som forte de trombeta, várias pessoas sumiram. Tá um caos. Após um som forte de trombeta, várias pessoas sumiram. Tá um caos. Bom, meus queridos irmãos, eu não sei na Bíblia que vocês conhecem, mas na minha Bíblia está escrito que todo olho o verá. Então, não vai existir um arrebatamento ou uma espécie de rapto na Terra, onde as pessoas simplesmente vão sumir, o piloto de um avião vai sumir, o motorista de um Uber vai sair e o carro vai bater. Não é assim que vai acontecer, não. A Bíblia diz que todo o olho o verá, ou seja, vai ser um evento em que o mundo inteiro vai estar vendo. O mundo inteiro vai estar vendo. O mundo inteiro vai ver Jesus voltar. Então, o que acontece? Quando você olha para uma cena dessas, está incentivando as pessoas a acreditarem numa irrealidade. Que é o quê? Olha, assim como foram mostrados, sabe aquela série de filmes Deixados para Trás? É uma mentira. Nos ensinaram a acreditar numa forma mentirosa de arrebatamento. Por quê? Porque Jesus não vai deixar ninguém para trás. E se alguém vai ficar para trás, sabia muito bem por que ficou para trás. Então, muitos filmes tidos como evangélicos que nós vimos há décadas nos enganaram e preferimos acreditar nos filmes do que nos textos bíblicos. Por isso eu trouxe esse vídeo aqui em questão. Meu Uber sumiu! O que tá acontecendo? Meu Deus! Acho que foi um arrebatamento, mas eu ia na igreja todos os domingos porque... Meu Uber sumiu. E a outra, o que está acontecendo? Acho que foi o arrebatamento. Não, as pessoas vão saber exatamente que foi o arrebatamento, porque vai ser um evento. Vai ser um evento que o mundo inteiro vai ver. Preste atenção no que eu estou te falando. O mundo inteiro vai ver. O mundo inteiro vai ver Jesus voltando e a igreja se encontrando com ele nas nuvens. Então não acredite nessas imagens que estão mostrando como se tivesse todo mundo sumido,
como se acontecesse um rapto da terra inteira. As criancinhas sumiram, deixaram só as roupinhas, as pessoas saíram. Não, 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 não. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. E esse tipo de fala acaba enganando o coração das pessoas. Acaba enganando o coração das pessoas. Vai ser de surpresa, vai ser no momento em que não se está esperando? Sim, com certeza. Com certeza. Meu Deus! Jesus levou a igreja. Meu Deus! Meu Deus! Acho que foi um arrebatamento, mas eu ia na igreja todos os domingos porque fiquei. Meu Deus! Acho que foi arrebatamento, mas eu ia na igreja todos os domingos. Isso não é critério para a salvação de ninguém. O evangelho, ele é praticado não dentro da igreja. Você bater ponto, bater cartão numa igreja, toda reunião, não quer dizer que você é um salvo ou é uma salva. Não se engane, cuidado. Isso é uma forma de engano, cuidado. Jesus levou a igreja, mas eu fazia tanta caridade, por que me deixou? Por quê? Uma das coisas que eu percebo é isso. Jesus levou a igreja, mas eu fazia tanta caridade. Por que me deixou? Preste atenção. Lembra que eu falei que é um vídeo produzido por IA? Eu não vejo isso com bons olhos. E pego a fala dessa pseudo-mulher, que não é uma mulher real, né? É uma IA. Por que me deixou? Preste atenção. Escuta o que eu estou dizendo. As pessoas não vão ter dúvida do porquê que elas ficaram. Elas sabem. Quem é salvo, sabe que é salvo. Quem é condenado, sabe que está condenado. O pecador sabe que está na condição de pecador e que se ele não se arrepender e não se entregar a Cristo, ele vai para o inferno. Todo mundo sabe disso. Então não existe essa coisa de perguntar: eu fazia tal coisa, eu fazia caridade, eu... Não vai importar o que você disse que fazia. E você vai questionar Deus dizendo: por que me deixou? Aí eu lembro também, eu faço um paralelo com a afronta que o ladrão da cruz fez a Jesus. E a condenação dele foi certa. Estou falando do ladrão que blasfemou. Tu não é filho de Deus? Desce daí, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Essa pergunta me lembrou essa cena do ladrão. Por que me deixou? Na verdade, isso é uma forma de engano, pessoal. Porque quem perguntaria isso para o Rei dos Reis, sabendo que tipo de vida viveu? É uma falsidade, é uma mentira, é um engano de Satanás. Cuidado. Eu assisti as pregações do pastor Mirim, da menina do iPhone, por que fiquei, Jesus? Eu assisti as pregações do pastor Mirim, da menina do iPhone, por que fiquei, Jesus? Perceba que essas falas, elas dão a entender que Jesus tem alguma culpa dessas pessoas terem ficado. Por mais que, preste atenção, por mais que você pense que o vídeo quer dizer que essas pessoas deram atenção para as coisas erradas, na verdade isso aí está colocando em xeque o que não existe, o julgamento de Jesus sobre a humanidade. Ou seja, por que você me deixou e levou outras pessoas? Se eu sou melhor do que muitas pessoas, se eu fazia caridade, se eu fazia reunião, se eu fazia reunião de célula,
se eu dava comida para os desabrigados. E por aí são inúmeras as perguntas que as pessoas, né, poderiam fazer a Jesus, mas preste atenção, isso não vai existir, é uma mentira. Ninguém vai ter condição de perguntar a ele por que que eu fiquei, porque porque as pessoas vão saber exatamente por que elas estão ficando. Hoje está sendo dada a oportunidade, não vai haver outra oportunidade. Eu, há um tempo atrás, eu ouvi uns idiotas, e vou repetir de novo, idiotas, acéfalos espirituais que estavam num programa de rádio e um dos debatedores, né, inúteis, disse lá que não era para se preocupar, que vai ter oportunidade de salvação na segunda chamada, sim. E isso é uma insanidade. Cuidado, Satanás está ensinando aos evangélicos nas rádios evangélicas. Preste atenção, eu vou repetir para você não dizer que nunca Deus te avisou sobre isso. Satanás está ensinando nas rádios evangélicas. Satanás está ensinando dos púlpitos das igrejas. Satanás está vestindo-se das suas melhores roupas, inclusive fazendo campanhas e veiculando muitos vídeos do gospel, ou a sua maioria, na internet, para enganar. Lembra do que está escrito? E, se possível, enganariam até aos escolhidos. Então, qual é a maior forma e a melhor forma de Satanás enganar, ou pelo menos tentar, ou quase, ou conseguir enganar aos escolhidos? Se disfarçando tão bem, mas tão bem da palavra, tão bem de Deus, que ficaria difícil até para um escolhido discernir. Por quê? Eu fiquei pra trás porque eu não levei Jesus a sério. Por quê? Eu fiquei para trás porque eu não levei Jesus a sério. Por quê? Preste atenção, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender que Jesus, ele não precisa, você talvez não tenha entendido isso até hoje, eu vou te falar. Jesus não precisa de propaganda. Ele é a sua propaganda. Assim, de forma também que um cristão verdadeiro, por onde ele passa, ele faz a diferença. Por onde ele passa, não existe como a pessoa não perceber que ele faz alguma diferença. Não existe como. Então não adianta você dizer depois, por quê? Por que Jesus? Por que isso? Por que aquilo? Por que me deixou? Por que? Por quê? Porque isso não vai existir. Se você é um cristão verdadeiro, você faz diferença por onde você passa. Satanás se incomoda por onde você passa. As trevas vão te atacar. E olha, por favor, preste atenção no que eu estou falando. Isso será quase sufocante. Isso será quase todos os dias. Raros. Preste atenção no que eu estou pregando para você, um evangelho que ninguém prega. Isso será quase todos os dias. Isso será quase sempre tentando fazer você desistir todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não acredite em evangelho falacioso, evangelho mentiroso. Não acredite, é uma farsa. Satanás está usando a palavra pesadamente para enganar aos cristãos. Acabei de sair da igreja e até o meu pastor ficou. E agora, o que será de nós? Acabei de sair da igreja e meu pastor ficou. E agora, o que será de nós?
Está escrito assim, ó. Ora, se Satanás é capaz de se transformar até em anjo de luz, ele se transfigura em anjo de luz, que dirá aos seus ministros. Então, não é de se admirar nem um pouco. E não se assuste com o que eu vou falar, tá? Não é de se admirar nem um pouco que a maioria dos que se dizem pastores fiquem. É isso mesmo, você ouviu. A maioria dos pastores que você conhece vão ficar. Ah, mas o pastor fulano é uma bênção, ele é tão bom. Primeiro, o pastor é Jesus. A Bíblia diz que os sacerdotes, aqueles carnais, pela morte foram consumidos. Havendo a necessidade de trocar dispensação, onde o nosso sumo sacerdote, aquele que a morte não pôde vencê-lo, entrou para fazer a diferença. A ele sim a glória, a ele sim a honra. Se você for ler lá em João, na passagem que diz que eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, você vai ler claramente lá que está escrito: todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Leia o texto, vai lá, lê o texto. Não acredita em mim. Eu não posso inventar um evangelho para pregar para você. Eu não posso inventar um evangelho para você se sentir mais confortável. Então por isso que eu não vejo a IA com bons olhos. Porque por mais que para os cegos, o cristão cego, o crente cego, esse vídeo produzido por IA pareça uma coisa boa, não é. Não é. Está tendendo a você pensar de uma forma errada sobre o arrebatamento em todos os aspectos, transferindo para Deus as culpas que são das pessoas suas, minhas, colocando a autoridade de Jesus em xeque. Por que, Jesus? Por quê? Por que, Jesus? Como quem coloca o dedo em riste de uma criança e diz: por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Isso não vai existir. Não vai haver chance para isso. Você precisa prestar atenção e entender a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Porque senão essas coisas, assim como essa IA, vai te enganar. Vão entrar no engano de Satanás. Nós ficamos, mas você ainda tem chance de garantir a salvação. Compartilhe para alertar alguém e siga. Nós ficamos, mas você ainda tem chance. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que ficarem vão estar tão desesperadas. Tão desesperadas. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Que diz a Bíblia, tem um texto bíblico que diz que elas vão procurar a morte, mas elas não vão encontrar. A morte vai fugir dessas pessoas. Tal será o sofrimento que Deus vai permitir que aconteça após sua vinda. Então não existe esse negócio de quem ficou tá pregando para quem ainda pode ser salvo. Por favor, preste atenção no engano bem elaborado. Não existe esse negócio de nós ficamos, mas você ainda pode ser salvo. Olha, compartilha isso para 2, 3, para todas as pessoas, porque aí você vai estar ajudando elas a não ficarem também. Meus queridos, não caiam no engano de Satanás. Não caiam no engano de Satanás. Fale de Jesus. Compartilhe Jesus. Compartilhe a palavra de Deus. Compartilhe a salvação. Fale do amor de Cristo por perdido. Isso sim é válido diante de Deus. Pare de... Olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui
que talvez você não entenda, talvez você ainda não tenha maturidade em Deus para entender. Mas eu preciso dizer isso para você. Pare de ficar enfornado 24 horas dentro de uma igreja, sendo que a sua vida de cristão é uma farsa, é uma falácia, é uma mentira. Deus e o diabo conhecem você. Pare de ficar vivendo 25 horas pro templo, pra sua, que você acha que é a igreja, e deixando de viver o que é o evangelho real. Você certamente vai ficar se você continuar a praticar esse evangelho mentiroso que você pratica. Cuidado, esse é um alerta para você. Então não existe esse negócio, olha, nós ficamos, mas você ainda tem chance. Compartilha esse vídeo para 1, 2, 3 milhões. Não. Primeira coisa, viva o evangelho. Pratique a sua fé de uma maneira racional todos os dias diante da presença de Deus. Se submeta a Cristo. Espalhe o verdadeiro evangelho, para que menos pessoas sejam enganadas por Satanás, como você tem visto e como eu tenho mostrado. Deus abençoe a todos.